Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Terceiro ano, vamos aí para a nossa videoaula de português, certo? Então, vamos aí já pegar o nosso lápis, né? Borracha, apontador, tá? Para começarmos aí a nossa aula, certo? Bom, terceiro ano, na aula passada de português, nós estávamos, né? Nós falamos sobre cordel, né? Então, cordel, vocês já sabem que são poesias, né? Feitas em uma folha e vendidas em feirinhas, certo? O cordel, ele pode também vir, né? Ser feita aí as poesias em forma de rima. Lembra disso? Que nós comentamos aí na aula passada? Então, vamos continuar aí na página 49, tá? Falando ainda sobre o cordel, tá? Então, aqui na atividade 6, certo, diz: na terceira estrofe é dito que em uma partida de futebol, assim como na vida, podemos perder, certo? Letra A. Esse resultado é visto de forma negativa. Esse resultado é visto de forma negativa, né? Explique sua resposta, tá? Então, aqui vamos lá na terceira estrofe. A terceira estrofe diz, tá? No jogo vale a alegria, o sonho e a fantasia de quem deseja vencer. Mas se a sorte nos fascina e a derrota tanto ensina, também podemos perder, tá? Então é isso que está escrito lá, tá? Na terceira estrofe, tá? Então aqui diz: esse resultado é visto de forma negativa? Explique sua resposta, tá? Então, gente, o que a gente vê? Vamos falar sobre isso, tá? Porque quem gosta de perder? Ninguém, né? Só que existe uma diferença. Tem gente que tem muita dificuldade em perder. E na vida, como no futebol, a gente muitas vezes, né? Nós perdemos muito, né? Nem todas as coisas que você faz, muita, né? Dá certo, sabe? A gente perde a amizade, dependendo, né? Às vezes por situações. A gente, nosso time de futebol que a gente torce também perde, né? Então, na nossa vida também a gente acaba perdendo muitas coisas, né? A gente perde. E o que acontece? Muitas das vezes, pessoal, que a derrota não é algo, né, a se lamentar, tá? Porque traz algum ensinamento, tá? Então, muitas das vezes a gente fica chateada, irritada, né? Mas por que se, né, questionando? E muitas das vezes uma derrota, né, uma perda aí é para nós ensinar, tá? Então, aqui fala assim, esse resultado é visto de forma negativa, né? Para mim, não, né? Por quê? Né? Porque a derrota não é algo, né, que nós devemos, né, lamentar, porque traz sempre um ensinamento, tá? Letra B. Você concorda com a afirmação de que a derrota tanto ensina? Por quê? Escreva a sua resposta e depois compartilhe com os colegas, tá? E com o professor. Então, aí você vai escrever aí no seu caderno se você concorda ou não, né, com a afirmação que a derrota tanto ensina, tá? Número 7. Nesse cordel, a história do futebol é contada desde o seu surgimento. Em que país um jogo parecido com futebol
era jogado antes de chegar ao Brasil, tá? Então, antes de chegar ao Brasil, né? Em que países, tá? Quais eram os países, né? Aqui fala assim, em que países um jogo parecido com o futebol era jogado antes de chegar ao Brasil. Então, quais são esses países, gente? Vamos lá no cordel, tá? Aqui ele diz, né? Então, era onde, gente? Ó, China, né? Japão e Inglaterra, tá? Esses eram os países aí, tá? Que jogavam, tá? Número 8. As 4 últimas estrofes falam sobre o assunto específico, tá? Que assunto é esse? Então, que assunto é esse, gente? Ele fala aqui nas 4 últimas estrofes. Então, está aqui na página 47, né? Que fala a respeito aí, tá? Do assunto, quando ele diz, tá? Com os seus times e bandeiras, nossa pátria de chuteiras fez da bola coração. Jogou a Copa de 30 no Uruguai, cheio de finta, que se tornou campeão. Veio a Copa de 50, o Brasil quase arrebenta. Em pleno Maracanã, uruguaios 2-1, nossa esperança fez bum e se guardou pro amanhã. 8 anos se passaram, muitos times se juntaram para formar a seleção. 58, Suécia, o Brasil fez peripécia e se sagra campeão. Nossos craques são Gilmar, Didi, Bellini e Vavá, Djalma Santos, Mané, Orlando, Zito e Zagallo, Nilton Santos e o regalo de ter o jovem Pelé, tá? Então aqui, gente, ele fala assim, que assunto, né, é esse, né? A participação da seleção brasileira em Copas do Mundo, gente, né? Porque aqui ele não tá falando de time, ele tá falando da seleção, tá? Da seleção brasileira, né? A seleção é que representa o nosso, né, país aí nas Copas, né, que existe, tá? Então aqui ele fala sobre, né, a participação da seleção brasileira em Copas do Mundo, tá? Número 9. Qual foi a primeira Copa do Mundo vencida pelo Brasil? Copa de 30, Copa de 50 ou Copa de 50 e 80? Número 10. Onde ocorreu essa Copa em que o Brasil foi campeão? Copie os versos que comprovam, né, sua resposta, tá, gente? Então, vocês vão... Vem aqui na página 47, tá? E aí, vocês vão copiar aqui, tá? Essa frase que comprova, tá? Aí... onde e quando o Brasil foi campeão, tá? Número 50. Estrutura do cordel. O cordel é um gênero que tem suas raízes na cultura popular. Muitos são os temas presentes nesses textos. O cotidiano da vida das pessoas mais humildes, a política, os heróis, especialmente no Nordeste, região em que essa forma de poetária está mais presente, o amor, a educação, entre tantos outros. Os cordelistas também expressam em seus versos conhecimentos históricos e culturais, como se pode perceber pelo cordel, né, da bola que rola, tá?
Então, vamos continuar aí, né, dizer que nas atividades que diz, ó, número 11, muitos cordéis são declamados ou cantados pelos cordelistas, né, pelos cordelistas, deixando evidente que esses versos têm musicalidade, tá? Então, como ela se expressa, né? Então, eles trabalham também aí, tá? No cordel, a musicalidade, tá? Em forma de cordel. As estrofes têm o mesmo número de... As estrofes têm o mesmo número de verso? Explique sua resposta, tá? Então, aqui, vamos voltar aqui, gente, vocês voltam aqui na página 46, né? Desde lá do 45, 46, tá? E 47, tá? Então, todas as estrofes, ela tem o mesmo número de verso? Sim. Todas as estrofes têm, né, um mesmo número de verso, tá? Aqui, nesses cordel aqui, nesses estrofes, nós temos aí o quê? Nesse poema, nós temos 6 versos, né, em cada estrofe. O que é verso, gente? Lembra lá que eu falei? Estrofes são pedaços e versos são as linhas, né? Então, as linhas aqui, né? Cada linha. Então, aqui é a estrofe, certo? Cada pedaço aí do cordel. E aqui são as linhas, né? São os versos, tá? Certo? Então, aqui diz, né? A letra A, as estrofes têm o mesmo número de versos? Sim, né? Todas as estrofes têm o mesmo número de versos, né? Aqui nesse caso, né, são 6 versos em cada estrofe, tá? Letra B. Para observar o ritmo do poema, ouça a leitura em voz alta que o professor vai fazer. Então, aqui fala, ó, com seu time, né, com seus times e bandeiras, no Nossa Pátria de Chuteiras, faz da bola coração. Jogou a Copa de 30 no Uruguai, cheio de finta, que se tornou campeão, tá? Então, aqui continua, né? Há 3 pares de palavras que rimam. Use cores verde, amarelo e azul para identificar essas palavras, tá? Então, quais que são os pares de palavras aí, pessoal? São bandeiras, né? Chuteiras, que elas têm a mesma terminação, tá? Então, você vai pintar aí coração, campeão e 30, finta, tá? Página 51, artigo, tá? Vamos ver agora aqui que o que é um artigo, gente. Na página 51 diz, foco na língua, artigo. Releia estes versos e observe a palavra em destaque. Charles Miller é quem resolve trazer o esporte, né, ao Brasil. Então, vocês perceberam aí que a vogal O está em negrito, ou seja, bem preto aí, destacado? Então, o artigo, né, o O é um artigo, tá? É um artigo, tá? Então, aqui, gente, os artigos, tá? São o, os, a, as, uns, uma, uns, né? Uma, umas, tá? O artigo ele vem no plural e também no singular, tá? Os artigos, gente,
ele sempre antepõe ao substantivo, ou seja, ele vem antes do substantivo, tá? Por exemplo, a casa é bonita. Eu usei o artigo a, né? Antes, né, do substantivo que é a casa, né? A casa é bonita. Também atribui ao gênero feminino e masculino. Eu não posso colocar o casa, né, gente? O é masculino, né? Então, a é feminino. Então, a casa, tá? É bonita. Ela também, né, apresenta o que? Números de substantivo, ou seja, pode estar no singular e no plural do substantivo. No caso aí, a casa, ela está no singular, né? A casa, ela está no singular. A. Se eu dissesse as casas são bonitas, estaria o quê? No plural, tá, gente? Então, continuando aqui na página 51, diz, letra A. É possível saber qual é o esporte que Charles Miller trouxe ao Brasil? Ou seja, trata-se de um esporte específico determinado? Explique isso, tá? Então aqui ele está perguntando: é possível saber qual é o esporte, né, que Charles Miller trouxe ao Brasil? Sim, né? Sim. O esporte é o futebol, né? Porque lá no início diz do texto lá fala a respeito disso, né? Então é possível sim, né? O esporte é o futebol, tá? Letra B. Para essa identificação, você considerou que esse esporte já havia aparecido nas estrofes anteriores ou é o mais importante no Brasil? Ela já havia aparecido nas estrofes, né, gente? Porque lá desde o início começa falando a respeito, certo? Número 2. Releia agora outros versos e observe a palavra em destaque. Quem joga o jogo da vida sabe que o fim da partida pode não ser como um show, tá? Pode não ser como um show. Também nessa frase aí, nesse trecho aí desse verso, nós temos um artigo, não temos? Eu disse para vocês que os artigos é a, as, o, os, uns, uma, umas, tá? Então, um show. Nós temos o aqui que é um artigo, né? Nesse poema é possível saber qual é o tipo de show, ou seja, há referência a um show específico determinado, gente? Falou de que show? Não, né? É um show, não é um show o que? Específico, né, gente? Não determinou nenhum tipo de show aqui, tá? Então, ele não é um show específico determinado, tá? Os artigos são palavras que acompanham o substantivo, determinando-o ou indeterminando. Então, quando ele diz aqui o esporte, né? O é o artigo, né? Esporte é o substantivo, tá? Um show. É o artigo, tá? E show é um substantivo. Um show, não diz que show que era, né, gente? Agora, né? O esporte, lá no poema, no cordel, diz que era o futebol, certo? Continuando na página 52, aqui diz: leia o título de uma notícia publicada em 2009, do qual foi retirada uma palavra, tá? Então aqui diz: há 135 anos, né, nascia Charles Miller.
pai do futebol brasileiro. Qual artigo eu vou utilizar aí, gente? Nós vimos que aqui pai é uma palavra masculina, né? Eu não digo a pai, o pai, né? Então aqui eu também não posso falar um pai. Por quê? Porque aqui ele está falando de Charles Miller, ele especificou, né? Então eu vou completar aí com o artigo o, tá? Há 135 anos, né? Nascia Charles Miller, o pai do futebol brasileiro, né? Que está disponível aqui nesse endereço eletrônico, tá? Letra A. Qual é o artigo que completa essa frase? Identifique no quadro e escreva no espaço em branco, né? Que nós já completamos lá com o artigo o, tá? Letra B. Qual é o substantivo que esse artigo acompanha? Ele está acompanhando qual artigo, gente? O artigo pai, certo?